estamos trabalhando muito para continuar colaborando nos estudos, em tudo que nos cabe como especialistas em vários temas que muito colaboram para o desenvolvimento de todo o nosso ordenamento jurídico. E acho que não existe nenhum momento melhor para que todos nós envidemos nossos melhores esforços e utilizemos nossos melhores recursos para colaborar e para ajudar o Brasil a sair, a ultrapassar esse período tão desafiador que nós estamos vivendo. E aí, né, deputada, só para contextualizar um pouquinho, principalmente para a senhora que a gente não teve a oportunidade ainda de se conhecer, né, o nosso instituto, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, é uma entidade privada que foi criada em 1992, né, e o objetivo da nossa entidade é fazer pesquisa, estudos, debates sobre temas relacionados à defesa da concorrência, comércio internacional e consumo. Hoje nós temos comitês na área de contencioso e arbitragem, que é liderado pelo nosso querido Pedro Paulo Salles Cristóforo, que está comigo aqui nessa live como host, né, como moderador. Temos comitê de relações de consumo, comitê de assuntos econômicos, nosso comitê de concorrência muito aguerrido e brilhantemente presidido, né, dirigido pelo Bruno Drago, comitê de regulação, de comércio internacional, de compliance, investigações, nosso comitê de mercados digitais e um comitê aqui em Brasília que faz, que eu atualmente estou à frente dele, e que faz essa ponte entre todos os comitês, todos os assuntos e autoridades aqui. Então, é uma alegria para nós promover esse encontro, para falar desses desafios de atuação do CAD na colaboração com os poderes legislativo e judiciário em face dessa pandemia. Temos aqui conosco hoje, meus amigos, a deputada distrital Júlia Lucy, que é servidora pública de carreira. Ela está na sua primeira legislatura como deputada distrital aqui na nossa Câmara Legislativa do DF. Ela foi eleita procuradora especial da Câmara Legislativa, procuradora especial da mulher na Câmara Legislativa, é titular da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo. Ingressou na política por conta das suas atividades muito ligadas ao desenvolvimento do empreendedorismo, da capacitação de mulheres na atuação como empreendedoras, e teve realmente uma eleição brilhante, uma corrida, né, eleitoral muito admirável por todos nós, e deputada, é realmente uma satisfação tê-la conosco hoje, viu? Uma boa noite. Oi, boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje. A pauta da liberdade na economia, ela é simplesmente a mais importante no mandato. Então, desde a nossa primeira votação, a gente sempre reforça alguns valores muito importantes, né, que estão na nossa Constituição, como a livre concorrência, como a necessidade de a gente dar liberdade para os atores poderem agir no mercado, né. A gente tem aqui na Câmara Legislativa uma limitação muito grande de competência, porque a gente sabe que a maior parte das matérias são de competência privativa da União, e como direito comercial, como direito civil, né? Mas muitas vezes a gente vê matérias alheias à nossa competência sendo discutidas e aprovadas aqui dentro, né? E isso gera uma bagunça muito grande no orçamento. Agora, uma bagunça muito grande não apenas no orçamento público, mas também no mundo privado dos negócios. Eu tenho alguns exemplos para dar para vocês. Este momento de Covid que nós estamos vivendo, a gente está aí vendo uma discussão muito intensa, né, do papel do Estado, até onde que pode ir, até onde que não pode ir, e muitas vezes a gente vê algumas propostas sendo apresentadas com afã de resolver determinados problemas, mas na realidade elas acabam criando outros problemas e gerando uma insegurança jurídica muito grande. Então, por exemplo, foi aprovada aqui na Câmara Legislativa uma lei, ainda está pendente de sanção do governador, que retira a obrigação das famílias de pagarem as mensalidades das escolas dos seus filhos em virtude desse momento de Covid, porque as crianças não estão indo para a escola, né? E aí a gente sabe que esse tipo de proposta se diz respeito a direito civil e que, portanto, é matéria privativa da União, né? Embora eu tenha feito essa defesa de uma forma muito árdua aqui na Câmara, o projeto acabou sendo passado, mas mesmo antes de ele ser aprovado aqui, já tinha gerado todo um desconcerto no mercado das escolas privadas, porque muitas famílias...
Deixa eu pedir licença só um segundo, porque erro da moderadora. Eu esqueci só de avisar, pedir a todos para colocar o seu áudio no mudo, e se não houver problema, avisar só que a gente vai gravar, tá? Gravar para depois disponibilizar no nosso canal do YouTube. Tudo certinho? Pode ser? Tá certo. E aí, é que eu tenho quantos minutos, Raquel? 15 minutos, deputada. Tá bom, eu não... E me avisa, tá? Porque político vai falar muito sempre, né? Somos advogados, em maioria aqui, nós compreendemos perfeitamente, fique tranquilo. Então, assim, né, é um prazer estar aqui, né, falando com uma plateia tão qualificada, isso é muito raro. E só para poder organizar, deputada, que em seguida da sua fala, teremos a presença do nosso presidente, do nosso procurador adjunto do CAD, o doutor Rodrigo Belon, e em seguida falará o doutor Alexandre Barreto, tá bom? Só para organizar os trabalhos. Então, nós tivemos esse exemplo de votação, que só o fato de ter começado a discussão aqui na Câmara já gerou uma bagunça muito grande. Muitas escolas já tomaram a decisão de fechar seus negócios, de demitir muitas pessoas, porque muitos pais, independente da lei, já disseram que não ia pagar, né? Mas a ideia da lei trouxe um reforço na intenção de não pagar as escolas. E a gente está falando de famílias que às vezes nem perderam sua renda, como é o caso das famílias sustentadas por servidores públicos, né? Tem essa proposta que eu votei contra, teve um projeto que foi, assim, um momento muito polêmico aqui no âmbito da Câmara, que foi exatamente a regulamentação do serviço de aplicativo de mobilidade urbana, né? A primeira lei que foi aprovada aqui, eu fui a única que votou contrário, né? É uma lei extremamente invasiva do ponto de vista de regra de negócio. Nós tínhamos artigos ali que obrigava a empresa a pagar só uma parcela do ganho que ela tinha pro motorista, assim, uma série de invasões, e aí nós precisamos fazer uma negociação com o governo, com a equipe jurídica dele, o governo vetou tudo, já foi uma vitória, mas o outro projeto que veio para cá, por exemplo, a gente teve a vedação do pagamento das corridas em dinheiro. A gente sabe que o sistema financeiro também é matéria de competência da União, e a gente não poderia ter o Distrito Federal impedindo o uso de determinada moeda, de determinado meio de pagamento, considerando que os meios de pagamento são definidos pela União, né? Mas, enfim, passou dessa forma também. Nós já tivemos algumas discussões aqui, por exemplo, que visavam proibir o uso de consumo de bebida alcoólica em determinadas localidades, sendo que bebida alcoólica é liberada em território nacional. A mesma lógica para cigarros também. A gente tem que estar o tempo inteiro, isso aí eu falo que é mais um papel do meu mandato mesmo, o tempo inteiro reforçando liberdades individuais já existentes, né? É como se a gente tivesse que ficar o tempo inteiro brigando ali pela autonomia do indivíduo e pela autonomia do empreendedor, né? E do ponto de vista de amarras burocráticas e regras, o tempo inteiro surge uma regra nova. Então, assim, é uma placa nova que você tem que colocar na parede de um estabelecimento comercial, algo que o empreendedor tem que fornecer para o consumidor. A gente já viu, por exemplo, a proposta de o empreendedor fornecer internet gratuita. Não existe nada grátis, né? Mas ainda insiste-se nessa, como é que eu posso dizer? Nesse apelo, né? E o pior é que quando você vota contra, você é vista como a maldosa, porque você não quer que as pessoas tenham acesso à internet, por exemplo, né? Então, assim, eu vejo que eu consigo citar vários outros exemplos, alguns eu consegui, por exemplo, impedir que fossem para frente, outros não, mas o fato é que eu sinto que a ideia de liberdade econômica não é entendida pelo legislador. E ainda essa ideia de que lucro é algo pernicioso e de que empresário é explorador é a que predomina, né, na cabeça do legislador e na cabeça do povo, né, porque você realmente votar contra, em tese, uma lei que garante direitos a um motorista de aplicativo, por exemplo, você é condenada como aquela que não tem coração, né? Você tem que ter muita força mesmo, né? E no caso, na primeira lei do Uber que eu votei contra, eu recebi ameaça de morte, né? Eu precisei ir na delegacia registrar a ameaça de morte. Então, assim, eu acho que nós temos como país um longo caminho a percorrer em busca das liberdades, sejam individuais, sejam de negócio, digamos assim. Porque nós sabemos que os países com maior qualidade de vida são os países com mais liberdade econômica. São os países em que o mercado desfruta de mais possibilidade de concorrência, de menor intervenção do Estado. Foi aprovada aqui uma lei agora, por exemplo,
Esse período de Covid, como eu disse para vocês, está trazendo uma anormalidade que está aflorando os sentimentos intervencionistas, né? Não apenas aqui no âmbito da Câmara Legislativa, mas na Câmara Federal também. Mas foi aprovada uma lei que, por exemplo, limita o preço de um determinado equipamento. E a gente sabe, a história econômica é rica em exemplos, desde o Império Romano tenta-se fazer controle de preços, obrigando, né, formalmente que os produtos tenham um determinado preço, mas é o que eu falei para os meus colegas, gente, é só a gente estudar o que já aconteceu. Se você coloca uma obrigatoriedade de um preço máximo, simplesmente o comércio vai deixar de fornecer aquele produto. Você vai gerar escassez do produto e depois você gera um mercado clandestino. E nesse mercado clandestino, você expõe o consumidor a um produto que está fora de uma certa regulação, de uma certa fiscalização, e ainda o preço ainda é maior, porque aquele que se digna a vender algo clandestinamente, ele tem um risco muito grande, então ele vai bonificar esse risco do crime que ele está correndo, né? E para poder encerrar a minha fala, eu já consegui aqui, com muito custo, fazer revogações. Né? A gente tinha aqui uma lei, por exemplo, no DF, que obrigava bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias a venderem preservativos femininos e masculinos, né? Como se isso fosse importante, fosse necessário para que as pessoas passassem a usar esses produtos. Como se não houvesse uma farmácia em cada quadra aqui do DF com todo tipo de produto, né? E aí, durante a votação, isso gerou uma super polêmica, foi assim, 2 semanas de discussão. Eu tentei mostrar, né, gente, o empreendedor, ele sabe o que o nicho do mercado quer em termos de produto. Se o cara quiser abrir uma loja para vender só pudim, ele não tem que ser obrigado a colocar pudim de chocolate, ele não tem que ser obrigado a colocar brigadeiro. Isso é uma liberalidade de quem está ali enfrentando o risco do negócio e está estudando o seu nicho de mercado. Porque se for assim, vamos obrigar a vender lubrificante, vamos obrigar a vender lingerie, chicote, enfim. Eu acho que a gente acaba sendo assim, patético até, no tipo de legislação que acaba sendo produzida porque você quer regular a vida privada por meio da aquisição de produtos ofertados no mercado. Então, assim, eu sinto uma dislexia muito grande e a pobreza da educação básica no Brasil é que faz com que esse tipo de proposta ainda seja discutida e ainda seja aprovada, né? Então, eu acho que compete a todos nós que temos esse papel de brigar por liberdade econômica, que a gente trabalhe numa educação para que as pessoas entendam a importância de deixar livre, né? Aí vem a posição do meu partido, deixar o mais livre possível, porque proibir não vai resolver, né? Hoje, por exemplo, e aí só para encerrar, a gente já está vendo, gente, os comércios estão funcionando clandestinamente aqui no Distrito Federal, né? Quem for para o Recanto das Emas, quem for para a Ceilândia, quem for para a Estrutural, vai ver, a gente já tem salão de beleza funcionando, a gente já tem academia que está funcionando com porta fechada, né? E são empreendedores que estão ali tentando sobreviver e o Estado está achando que proibir vai ser suficiente, não vai. Eu sei que é complexo, eu sei que nós temos uma questão aí muito complicada para a gente conciliar, né, o risco de contaminação do Covid, ao mesmo tempo que nós temos essas empresas que precisam sobreviver, os empregos que precisam ser mantidos e as pessoas que precisam se alimentar. Então, neste momento, eu decidi tomar uma posição arriscada, porque a vida é feita de riscos e a gente tem que tomar posição. A minha posição nesse momento é entender que a economia, independente do que o governo queira, ela já está funcionando. Então, é melhor que a gente coloque regras, que esses empreendedores estejam submetidos a regras e que a população seja agente de fiscalização e de denúncia caso essas regras não sejam cumpridas, porque hoje nós já temos o comércio do DF está funcionando, sim, clandestinamente. A portas fechadas. Então, assim, nem tá circulando o ar, porque as pessoas estão tendo que trabalhar escondidas, né? Então, eu não sei se vocês vão discutir esse assunto agora, acho que o Covid é meio inevitável, mas nesse momento eu estou fazendo uma defesa junto ao governo também, para que a gente, regularmente, para que a gente regule, fiscalize e não tape o sol com a peneira, porque a economia, ela vai ser soberana, independente do que o Estado queira.
né? Então, eu quero agradecer o convite de vocês, dizer que o nosso mandato está à disposição de vocês, nosso gabinete 23 está na Câmara para servir. Obrigada. Pedro Paulo. Obrigado, deputada. Muito obrigado, um prazer conhecer e algumas coisas, quer dizer, independentemente de qualquer posição, é muito bom a gente ouvir uma preocupação em pessoas do Poder Legislativo com os aspectos de mercado mesmo, porque a gente está realmente num momento, um momento único na história, talvez, do mundo, e nesse momento existe uma chuva, né, de medidas legislativas. Existe um problema, e esse problema afeta tudo, afeta a saúde, afeta a economia, afeta o funcionamento dos mercados, obviamente, mas a gente vê, por vezes, uma quantidade grande de medidas que podem parecer simpáticas, populares num certo momento, mas que têm efeitos econômicos muito difíceis. E para a gente falar sobre esses aspectos, quer dizer, nós também estamos aqui, dois convidados mais que ilustres, quer dizer, nós estamos aqui com... Eles têm currículos tão grandes que eu vou me permitir não falar o currículo todo, mas temos aqui o Rodrigo Bellon, que é procurador do CAD e que tem uma experiência muito grande nessas questões, e o presidente do CAD, Alexandre Barreto. A gente agradece muito eles por estarem aqui. E a verdade é que o CAD, nós nem tanto, mas as pessoas de fora, quando pensam no CAD, pensam na função de aplicar as multas em relação aos ilícitos, a função de aprovar ou rejeitar atos de concentração, mas o CAD tem um papel muito importante na chamada advocacia da concorrência, na defesa da concorrência como um sistema econômico que ele está aí para garantir. E o CAD tem sido muito atuante, inclusive se manifestando a respeito de projetos de lei, de medidas no judiciário, e nós chamamos aqui hoje tanto o Rodrigo Bellon quanto o Alexandre Barreto para nos falarem um pouco desse papel que o CAD vem exercendo diante dessa chuva ou tempestade legislativa também que nós estamos passando nesse momento tão difícil, tão único. E, não por acaso, recentemente teve até um artigo muito interessante dos dois a respeito do papel do CAD na advocacia da concorrência, que foi publicado, e eu acho que nós temos muito a aprender. Quero só, já que nós falamos do IBRAC no início, agradecer aqui também o Lauro Celidoni, que é o nosso presidente, nosso líder no IBRAC, que está aqui presente. É um prazer muito grande. E vamos passar, então, a palavra primeiro para o Rodrigo Bellon, que vai falar um pouco do papel que vem sendo exercido, e depois o Alexandre Barreto. E agradeço mais uma vez a deputada, e acho realmente é muito bom ouvir essa preocupação racional com os aspectos da concorrência no mercado e que, muitas vezes, medidas apressadas podem custar caro, sobretudo nessa área de congelamentos de preços, essas coisas que são muito complicadas. Então, vamos ao Rodrigo Bellon e agradecendo a presença de todos. Boa noite. Pedro, obrigado. Raquel, queria agradecer o convite do IBRAC. Para mim é sempre um prazer falar com o pessoal do IBRAC. E quando eu me dei conta que a gente estava num chat do Zoom com agora 131 integrantes, eu me dei conta que nós estamos praticamente num evento do IBRAC, né, discutindo e totalmente expostos a qualquer pergunta de qualquer momento. O que me deixa feliz, porque eu conheço a maior parte de vocês, afinal a gente trabalha no dia a dia. O que me deixa um pouco tenso é que, em geral, o conhecimento é nivelado para cima e eu sou sempre o aprendiz nessas situações de extremo, né, de disrupções e de concorrência muito cobrada. Mas, de toda forma, eu vou tratar como uma conversa entre cavalheiros e cavalheiras e vou tentar nivelar um pouco de informação, na verdade, alguma perspectiva, a visão que nós estamos tendo aqui de dentro da autoridade antitruste em relação não só ao fenômeno ordinário de ter que fazer um pouco de advocacy, mas ao fenômeno extraordinário de fazer advocacy em termos de Covid, né, em termos de disrupção de cadeia de fornecimento
global e de própria crise econômica. Bom, depois da fala da deputada Júlia, ficou bem claro que nós estamos numa tocada concorrência é bom. Belon, vou fazer só uma pequena interrupção. Vou pedir Claro. só, quem quiser depois fazer perguntas para os nossos palestrantes, que façam através do chat, que é a melhor maneira, e depois eu e a Raquel, a gente vai juntar um pouco as perguntas que forem feitas para o debate no final. Desculpe essa interrupção. Não, imagino. Bom, vamos falar da perspectiva de como o CAD atua com advocacy, né? Vamos falar e eu acho que aí a ideia principal qual é a ideia, qual é a principal função da autoridade da concorrência? É prover informação, é trazer uma informação. Nós que trabalhamos no meio antitruste, no meio concorrencial, nós já sabemos qual que é a receita para um mercado saudável. E competição está definitivamente como um dos valores mais caros para você manter uma alocação mais razoável, uma alocação ótima de recursos e ser um eficiente filtro de bem-estar social. O problema é quando a gente tem uma mitigação de concorrência por alguma circunstância específica, né? O que eu sempre digo internamente, conversando com vocês, inclusive em reuniões ou em eventos, e isso, inclusive, a gente deixou claro no artigo, a existência de necessidades ímpares da sociedade, necessidades pontuais, episódicas, que demandem a prevalência de um valor constitucional acima da Constituição, elas podem ser beneficiadas, podem ser alocadas? Podem ser colocadas na frente da competição? Com certeza. Embora a gente tenha, acho que não só uma questão de manual, mas por experiência própria, a percepção de que o Estado, quando ele vai fazer alguma política pública que mitigue concorrência, ele efetivamente mitiga porque o Estado não é um bom alocador de recursos. Ele não é um bom empreendedor por si só. Ele não só tem a burocracia, como ele tem um sistema de governança interno que não é pautado unicamente com uma lógica, seja ela tecnocrata, ela tem inputs democráticos de agentes políticos, ela tem preferências e modulações que não são tempestivas em relação à demanda de mercado e à demanda social. Então, o Estado ele não consegue ser dinâmico o suficiente para resolver um problema de alocação de recursos. Então, quando você fala em mitigar concorrência para promover outro valor, é bom, ou pelo menos é desejável que você tenha à mão informação. E qual informação é essa? A informação, pelo menos um contrafactual, ou pelo menos uma base de argumentos, até de cunho mais holístico, em que você tenha a noção de que manter a concorrência, manter um espaço de concorrência é desejável. Se não toda, pelo menos mitigado, limitado. Ou se vai mitigar por todo, de forma abrupta, que eu faça de maneira transitória e de maneira controlada. Esse seria o desejável. Eu acho que essa é muito a função da autoridade da concorrência nesse tipo de processo. Seja na tramitação de processos legais de lei, seja na contribuição que ele pode trazer em órgãos reguladores ou outros órgãos que vão prover alguma política pública, como ministérios, e seja no próprio desafio de ações judiciais, em que você discute a validade e a própria ratio daquela legislação ou daquele regulamento, eu acho que é sempre a presença de argumentos da autoridade que pode vir realmente muito bem a calhar. O que eu queria asseverar é que, nesse ponto, numa primeira fala, eu acho que a lógica é um pouco diferente, seja no timing, seja na forma de abordagem. Quando você está dentro de uma discussão legislativa, o campo é mais aberto. Você tem inputs democráticos de diferentes áreas, e os congressistas tendem a ser muito sensíveis a isso. A dinâmica concorrencial ela é vista como de caráter mais técnico, e talvez ela possa não trazer tanta sensibilidade se o congressista ou parlamentar não tem um viés liberal tão claro, né? Dentro de agenda de regulação, de normativo interno, eu acho que o CAD vem fazendo, e aí eu não estou puxando o saco, não, é a experiência de quem está aqui dentro há 6 anos e está vendo a curva aumentando, né, o sarrafo vai subindo. O simples fato da gente ter estabelecido vários grupos de trabalho e vários acordos de cooperação técnica
já tem demonstrado, pelo menos existe um custo reputacional ou um custo burocrático na máquina regulatória em ter que ouvir as impressões da autoridade antitrust e aplicá-lo nos regulamentos, né? Então, eu acho que, ainda que a regulação entre num tempo também um pouco diferente do tempo de mercado, talvez os inputs nossos sejam mais claros e mais incisivos com relação a um direcionamento pró-competitivo. Com relação à dinâmica judicial, e aí eu acho que é o tema que eu e o presidente escrevemos o artigo, o enfoque era mais esse, a gente acha que é um tema pouco explorado. De fato, a dinâmica de um processo judicial é completamente diversa da arena de uma produção de uma legislação ou de um normativo interno. Ali nós estamos falando de lide. E para a solução dessa lide, a gente tem uma pessoa que é imparcial e, via de regra, no Brasil, ele tem uma simetria de informação muito grande com as versões que são apresentadas. Então, nessas discussões sobre se um normativo pode ou não, é constitucional ou não, quais são os limites da discricionalidade do administrador ou o limite legal de você poder alterar um comportamento de mercado, eu acho que ali o momento que a gente atua, ainda que seja meramente se apresentando como amicus curiae e trazendo algum feedback, algum input concorrencial, eu já acho que ele é muito determinante. E eu acho, e aí trazendo para o cenário atual de Covid, e da crise econômica desse desenlaça, sem querer entrar no mérito ou especulando o que pode ser a economia brasileira no futuro e, portanto, qual será a reação do Estado brasileiro, nós seremos mais protecionistas, teremos uma política industrial ou não, ou se nós vamos abrir mercado mesmo, a tendência eu acho que é importante a gente levar a informação o mais rápido possível para o juiz considerar. Nós fizemos isso em casos, a gente numerou alguns no artigo, mas existiam outros casos, né? Várias tabelas de serviços médicos a gente já fez isso, e o mercado médico é um mercado com falha, com inúmeras falhas econômicas no próprio desenho dele, né? Nós tivemos a questão da tabela de frete, que tem uma ADI no Supremo, que nós prestamos esclarecimentos, e é um esclarecimento bem informativo mesmo, embora ali a gente tenha fincado posição contra a instituição de tabela. O caso do Uber, o caso do leilão de slots, em razão da recuperação da Avianca. Eu acho que todos esses casos são exemplos de como uma atuação, pelo menos, não que a gente esteja defendendo uma tese nesse momento, porque nós não somos parte, mas nós estamos marcando uma posição falando, olha, nós temos aqui uma consideração, um argumento que é importante levar em conta. E esse argumento, essa importância, ele transcende a lide das partes. Ele tem um pano de fundo de interesse público, de interesse econômico muito mais importante. Então, eu acho que são esses os inputs que eu queria trazer de primeiro momento. Eu acho que já levantei um monte de bola para o presidente cortar, eu acho que o CAD está pronto, o CAD está preparado, o CAD está trabalhando, aliás, mais do que nunca, eu acho que em reuniões internas a gente tem percebido que aumentou, nós estamos mais disponíveis também para o público, para a comunidade, e eu acho que nós temos condições plenas. Talvez na área judicial a maior dificuldade é identificar as ações, principalmente as ações que são feitas em tribunais de justiça, mas eu não vejo nenhum problema que a gente possa atuar de forma estratégica, sempre combinando qual é a ideia, a percepção da presidência e a percepção da superintendência, e de certa forma abarcar, embora eu saiba que o presidente tem uma pauta, ele defende que a advocacy, no caso, está dentro do DE, mas eu acho que nesse ponto existe uma pontinha que a Procuradoria pode atuar, e pode atuar de forma muito estratégica, sempre casado com o DE, obviamente, e casado com a presidência, que é quem tem a governança, a manutenção dos princípios e das finalidades da Lei 12.529. Né? Acho que esses são os meus primeiros pontos, as primeiras impressões. Aí eu deixo vocês à vontade agora para a gente conversar. Obrigado. Vamos ouvir, então, agora. Pedro, você quer falar? Você queria comentar? Você está no mudo. Vamos ouvir agora o nosso já
amigo do IBRAC, né, já é nosso presidente, né, do CAD, Alexandre Barreto, que é mestre em Administração Pública, Ciência Política pela Universidade de Lisboa, é também servidor de carreira, né, com larga experiência em diversos órgãos da administração e tem feito uma gestão já marcante nesses anos que já está conosco aqui, que parte de toda essa nossa grande comunidade, família antitruste. Presidente Barreto, muito obrigado por aceitar nosso convite. A palavra é sua. Boa noite, Raquel. Está aberto. Boa noite, Raquel. Boa noite, Pedro, anfitriões desse encontro de hoje. Na verdade, o agradecimento é meu por ter esse espaço para podermos debater esse assunto que é tão relevante, principalmente no momento de crise que vivemos atualmente. Também agradecer ao Lauro, e em nome do Lauro agradecer, na pessoa do Lauro, agradecer a todo o IBRAC, e sempre é um palco para discussões bastante profundas, bastante importantes para a evolução do antitruste como um todo no país. Boa noite também para a deputada Júlia Lucipo, meu colega Belon, meu colega de CAD, e para todos que nos acompanham. Bem, meus caros, como já foi dito no início desse bate-papo de hoje, paralelamente às atividades repressiva e preventiva que o CAD desempenha, muito bem desempenha, com desenhos de trabalho muito bem delineados já no passado, a atividade de advocacy, ela se coloca junto com a atividade educativa, em nosso entendimento, como extremamente relevante para o desenvolvimento da economia como um todo. E não por outro motivo, nos últimos anos, o CAD tem investido, e cada vez mais, no desenvolvimento de atividades de advocacy. O número de pareceres, o número de opiniões, o número de ações nas quais ingressamos como amicus curiae, não tem agora esses dados consolidados, mas eles podem ser verificados que são de crescimento consistente ao longo dos últimos anos. E extremamente necessário, como eu já disse, para o desenvolvimento econômico nacional. Eu permito-me fazer abrir um pequeno parêntese para contar para vocês, para dividir com vocês uma experiência que nós tivemos em 2018, em dezembro de 2018, quando estávamos na reunião do Comitê de Concorrência da OCDE, a reunião no qual foi analisado a política de defesa da concorrência no Brasil, onde se concretizou o processo de peer review do Brasil, que culminou na aceitação do CAD como membro permanente do Comitê de Concorrência. Mas já ao final do processo de peer review, após várias observações, vários elogios formulados pelos demais membros do comitê, uns dizendo que nem já achavam que o CAD que o Brasil era membro permanente há muito tempo, mas o professor Frederic Geny, que é o chair do grupo de concorrência, e sempre muito atento e muito arguto em suas observações, fez uma provocação para a delegação. E a provocação dele foi no sentido de não compreender como temos no Brasil uma política antitrust bem desenvolvida, uma autoridade antitrust bem desenvolvida, porém uma política de competitividade ainda deixando tanto a desejar. E esse é o paradoxo que o Geny trouxe para a discussão. Bom, não é uma resposta fácil, ainda bem que tínhamos representantes do Ministério da Economia junto conosco no preview, que essa hora a gente jogou para ele a bola para ele responder, porque não tem resposta fácil. Mas, enfim, meus caros, passa, obviamente, essa resposta muito pela advocacia da concorrência. A gente pode observar em diversas searas onde se faz aplicar a advocacia da concorrência que ainda temos um caminho muito grande a percorrer em termos de amadurecimento de políticas, mudanças de políticas, mudanças de leis, mudanças de
regulações no sentido de se promover uma dinâmica mais competitiva para as relações produtivas no país. E nesse contexto de crise, essa discussão se torna ainda mais necessária quando observamos em escala mundial, até um pouco antes da crise, mas a crise alimenta e aumenta esse fenômeno, em minha opinião, quando vemos um fenômeno de rediscussão da política antitruste em nível mundial. Se retomarmos a discussão do caso Siemens-Alstom na Comissão Europeia, que culminou com a reprovação do caso pela Comissão Europeia, e na esteira da reprovação, uma avalanche de críticas à atuação do DG Comp, à atuação da conselheira Margrethe Vestager, onde acusou-se a comissão de ser anti-europeia e, de maneira aberta, tanto o ministro das Finanças alemão, Altmaier, quanto o ministro das Finanças francês, trouxeram a público a necessidade de revisitação da política antitruste para fazer valer interesses nacionais. Então, volta a discussão questões como interesse público, protecionismo, proteção de empresas nacionais, de uma maneira aberta. E essa discussão ganha ainda mais momento, ainda mais força, no contexto da crise do coronavírus e do desafio enorme que se impõe para o enfrentamento da crise. Porém, temos que ter em mente, e isso seguindo também recomendações que temos recebido tanto da ICN quanto da OCDE, digo, temos autoridades antitruste em todo o mundo, no sentido de que não é o momento de termos uma ação em advocacy mais soft. Pelo contrário, a recomendação da OCDE é que tenhamos uma atenção ainda maior para as ações de advocacy, justamente em face de observarmos no dia a dia, conforme já foi dito pela deputada Júlia Lucy mais cedo, e todos nós acompanhamos no dia a dia dos noticiários, como que, por vezes, temos a tentação nos nossos órgãos legislativos de busca de soluções criativas, busca de soluções que podem parecer benéficas a curto prazo, mas que a história econômica recente, nem tão recente, demonstra que pode trazer resultados nefastos para o país. Nesse ponto, meus caros, eu garanto a vocês que o CAD tem permanecido firme no sentido de, como eu já disse, no aumento da nossa atividade de advocacia da concorrência, o CAD tem permanecido firme na defesa do princípio constitucional da livre concorrência e do livre empreendedorismo. Em diversas searas. O Belon citou na esteira do artigo que eu tive a honra de escrever com ele, as ações que tivemos, as iniciativas que tivemos, perdão, no âmbito do Poder Judiciário. E, Belon, para ficar bem explicado, eu jamais disse dessa prerrogativa do DE exercer as ações de advocacy. A ação é do CAD como um todo e de todos os órgãos que o compõem. Mas, enfim, tivemos outras iniciativas em termos de advocacy junto a agências reguladoras, junto ao Poder Legislativo Federal e também a poderes legislativos estaduais, em diversas oportunidades. Toda a comunidade antitruste que já vem acompanhando a atuação do CAD nos últimos anos vai se lembrar de posicionamentos firmes do CAD frente a iniciativas que, no nosso entendimento, poderiam trazer prejuízo para a livre concorrência, como o exemplo que o Belon já citou do tabelamento de fretes, que exigiu uma postura corajosa do CAD, mas, enfim, a independência dos mandatos e a própria existência dos mandatos é justamente para que permita à autarquia ter uma opinião independente e necessária quando achar cabível. Mas, enfim, fomos à frente com a opinião negativa quanto ao tabelamento de fretes e diversos outros exemplos positivos, como a questão da bagagem gratuita. A deputada Lucy bem nos lembrou que não existe nada de graça. O CAD teve um posicionamento bastante firme também na defesa do
veto ao projeto de lei apoiado no Congresso que estipulava a gratuidade, seja lá o que for gratuidade, de bagagens. Sofremos muitas críticas com relação a isso, mas, enfim, tivemos o exemplo do Uber também, citado pelo Belon. Então, são exemplos de um passado recente que demonstram que o CAD tem atuado de maneira bastante firme na seara de defesa da concorrência, no sentido de se posicionar de maneira veementemente contra quaisquer iniciativas que signifiquem, mais especificamente dentro do que falamos aqui, tabelamento de preços, congelamento de preços ou estabelecimento de caps ou de limites de preços. A ciência econômica nos fornece indícios fartíssimos de desnecessário entrar em maiores detalhes com uma audiência tão qualificada, mas todos sabemos que a intervenção do Estado para impor preços no mercado qualquer, ele pode trazer muito mais distorções para o funcionamento do mercado do que benefícios. Eu citei recentemente em um outro artigo que eu tive a oportunidade de escrever, dessa feita com o nosso economista-chefe, o Guilherme Rezende, onde demos o exemplo bem simples, bem comezinho, mas o exemplo do álcool em gel. No início da crise, recebemos várias consultas, essas informais, portanto, não estão no rol das notas técnicas produzidas pelo CAD, mas onde fomos questionados sobre a questão do álcool em gel em duas searas, sobre eventual preço abusivo e sobre possibilidade de tabelamento de preços do álcool em gel. Nos posicionamos, obviamente, contra qualquer iniciativa nessa linha. Não houve nenhuma iniciativa de congelamento do preço do álcool em gel, mas alertávamos os governos, o governo federal e diversos governos estaduais, que qualquer iniciativa nessa linha, dito de maneira mais simples, ia levar ao desabastecimento do mercado, na medida em que seriam reduzidos os incentivos para que novos players adentrassem esse mercado em face do aumento do preço derivado da pressão sobre a demanda e que não poderia ter a sua contraparte no aumento da oferta se o Estado intervisse impondo o preço. Meus caros, não teríamos álcool em gel hoje no mercado, ou melhor, teríamos no mercado paralelo, e num preço muito mais alto do que temos hoje dentro de uma dinâmica competitiva de mercado, onde o mercado se ajustou. Eu lembro que há cerca de um mês, nem há tão pouco tempo, eu indo para casa, parei numa loja de conveniência. Em Brasília, as lojas de conveniência estão abertas, e na loja de conveniência do posto de gasolina tinha álcool em gel para vender. Então, o mercado conseguiu se ajustar, independente da intervenção do Estado, para normalizar o abastecimento sem nenhuma necessidade de controle de preços. Sabemos que esse é um exemplo mais simples, sabemos que há situações mais complexas, que existem um olhar mais acurado sobre os problemas a serem enfrentados, mas, de uma maneira geral, seremos intransigentes e firmes no sentido de defender a liberdade de preços como um dos elementos que permite a melhor estruturação das forças de mercado para atendimento das demandas da população. No contexto da crise, tivemos, para além das iniciativas e das contribuições que têm sido feitas pelo CAD, têm sido constantes, meus caros, temos sido muito demandados em diversas searas, mas formalmente tivemos manifestações acerca de propostas de congelamento de preços no setor de medicamentos, no setor de serviços educacionais, foi mencionado pela deputada Lucy um pouco mais cedo, no setor de gás de cozinha em São Paulo. Esse foi um caso rumoroso que rendeu também bastante críticas negativas ao CAD. Mais recentemente, no setor de planos de saúde, enfim. O CAD tem, sim, meus caros, atuado com bastante cuidado e bastante atenção nessa frente de advocacy para defender o que entendemos como necessário para a manutenção de um ambiente competitivo mais saudável no país. Bem, acho que eu me ative aos 15 minutos que eu tinha. Se eu me excedi um pouco, Pedro, Raquel, peço desculpas, mas honrando a tradição do IBRAC sem
avançarmos muito no tempo, acho que a gente pode partir para a segunda parte do debate. Obrigado, meus caros. Muito obrigada, presidente. Eu acho que não podemos perder aqui a chance, né, de passar a bola para o nosso presidente, Lauro Celidônio, para dar um alô aqui, que ele nos brinda com a sua presença e nesse feriado aí em São Paulo. Lauro, quer usar a palavra um pouquinho? Bom, eu vou, então, obrigado aí a todos. Obrigado, presidente, obrigado, deputada, obrigado, procuradora, que foi uma excelente apresentação dos três, gostei muito do que o deputado Luci falou, música para os ouvidos. Quisera eu que os outros membros das assembleias e das câmaras pensassem da mesma forma, né? Então, eu acho que é um momento muito interessante realmente que nós estamos passando, momento de crise, o Estado tem sofrido uma barbaridade, eu compreendo as dificuldades, a pandemia realmente pegou todo mundo de surpresa, então não está fácil para ninguém, não está fácil para quem defende a livre concorrência, não está fácil para quem defende o consumidor, mas o fato é que essas soluções heterodoxas e momentâneas que têm aparecido têm uma tendência de piora do quadro econômico geral no futuro, né? E também de quebra da confiança do investidor. Isso, para nós, é muito sério, né? Porque, efetivamente, eu não vou conseguir reconstruir a imagem de um país ou de um governo não intervencionista em pouco tempo, que, na realidade, vamos lá, foi a linha econômica preconizada pelo presidente eleito e seu ministro da Economia, né? Então, eu acho que está havendo um certo conflito, efetivamente, entre federação e estados, em vários aspectos, e um deles é exatamente esse, né? Eu aproveitei porque eu tinha mandado uma pergunta aí pelo chat, vou aproveitar, então, vou fazer. No fundo, o que a gente tem visto a impressão que a gente tem é que os órgãos federais estão trabalhando em harmonia. Quando a gente pega o posicionamento do CAD e o posicionamento do Ministério da Justiça, da Senacom, a gente vê que há um diálogo, a gente nota uma uniformidade de pensamento e uma uniformidade de manifestações. Quando isso desce para o nível estadual e municipal, a gente percebe exatamente o oposto, né? Uma prevalência muito grande do que se entende por defesa e proteção do consumidor versus a teoria econômica e a livre concorrência. Então, esse choque tem acontecido bastante, como a própria deputada comentou, não só nos legislativos estaduais, com as propostas de controle de preço, mas também nos órgãos de proteção ao consumidor nos estados, os PROCONs, os ministérios públicos, e que geram demandas judiciais muito frequentes, né? Tanto relacionada a preço abusivo, quanto relacionada a controle de preço, algum tipo de controle de preço. Então, queria ouvir aí dos três, depois, como é que vocês enxergam isso? Como é que a gente faz para, digamos assim, catequizar os estados e municípios sobre livre concorrência, né? Parece que tem sido bem mais difícil do que catequizar os órgãos federais. Como é que nós conseguiríamos mover um pouco nisso? E uma curiosidade minha, eu não sei se o CAD já foi chamado em algum processo que corre na Justiça Estadual para atuar como interveniente, mas como litisconsorte necessário em função de alguma discussão de assunto que seja da competência do CAD. Obrigado. Desculpa aí os outros assistentes que queriam fazer perguntas também, que eu pulei na frente. Obrigado. Só fazer um registro que a deputada caiu a conexão e está com uma dificuldade técnica de reconexão,
e nos enviou mensagem aqui, então, presidente Barreto, doutor Belon, vocês estão aí com a palavra. Quer começar, gente? Pode começar. Bom, mais especificamente o final da pergunta, Lauro, o pedido para participação no processo do CAD geralmente vem ou por determinação judicial de ofício ou a pedido das partes, mas sempre com base no 118 da lei, né? E aí, via de regra, se nós estamos falando de uma investigação de prática anticompetitiva que está correndo na SG, a gente entra como interveniente. Caso contrário, geralmente é amigo da corte, né? Como parte de desconsórcio necessário, eu não me lembro, eu vou ter que levantar esse dado, não me lembro, porque aí realmente os efeitos são mais duros e geralmente não vejo até estratégia para isso num primeiro momento. Agora, falando sobre a parte principal do seu questionamento, é como a gente casa regulação e legislação federal com estadual, basicamente como resolver o problema do Pacto Federativo, né? Fazer ele ser operacional e eficaz. Eu acho que, à medida que as demandas vão sendo levadas ao Poder Judiciário, hoje, né, reativamente, né, na Justiça Comum, e o CAD toma conhecimento, ou o CAD é chamado, nós temos intervido para trazer informação, trazer input ao julgador. No plano de confecção normativa, aí eu vou deixar para o presidente levar, porque é um nível de informação que eu não tenho no primeiro momento. Eu acredito que a gente não é chamado, né? Se a gente tem conhecimento, a gente pode, né, se apresentar para ajudar, mas no primeiro momento não é chamado. Eu não tenho dúvida, e ainda para o plano de fundo do seu questionamento, em que, claro, eu vou puxar sardinha para nós, né? Eu acho que a máquina pública burocrática federal ela é mais homogênea, ela conversa mais, ela tem mais transversalidade de conhecimento, até porque o cerne dela, está todo mundo aqui em Brasília, né? Então a gente se fala mais, se conhece mais e troca mais experiência. É realmente desafiador a gente atuar de forma proativa em tantas assembleias legislativas e em tantos órgãos reguladores estaduais e municipais, eventualmente. Mas eu não vejo um problema se, considerando a reputação do CAD e o impacto midiático que uma medida dele possa tomar. Geralmente, quando é o que eu sempre brinco com o presidente, quando a gente aponta uma decisão, uma situação e resolve tomar uma decisão, publicizar uma decisão, é um canhão que está sendo disparado ali, que vai causar uma impressão midiática. Então, eu acho que, se às vezes dando um tiro certeiro numa situação que a gente possa endereçar, já sirva para contornar outras que a gente não tenha sequer monitorado. Então, a gente não tem realmente ainda um caminho. E é muito difícil a gente dizer para qual caminho o antitruste vai, como o presidente mesmo disse. Talvez o nosso país ele tem gargalos de infraestrutura muito profundos, ele não tem uma força produtiva industrial pujante, principalmente nesse momento. Então, talvez para a gente redesenhar um ambiente plenamente concorrencial, em algum momento a gente tenha que ter que adaptar o antitruste às necessidades de resiliência do mercado. Esse é o debate que está todo mundo fazendo, né? Então, se a gente tivesse resposta, a gente já tinha resolvido, isso com certeza. Agora eu passo para o meu presidente, o presidente consegue complementar melhor do que eu. Belon, dificilmente discordamos de algum ponto, mas vou me permitir ter uma visão complementar à sua, não é distinta, mas eu gostaria de ser tão otimista ao afirmar que os órgãos públicos federais atuam de maneira tão homogênea. Mas, sem dúvida, eu concordo que essa busca de homogeneidade é muito mais difícil quando a gente fala de outras esferas. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas o Lauro apontou bem do nível de coordenação que há atualmente, e dentro do assunto específico que debatemos nesse encontro, entre as posições do CAD e as posições da Senacom. E que, infelizmente,
não é compartilhado por muitos órgãos estaduais ou por ministérios públicos estaduais, de fato. Lauro, eu diria que essa busca de coordenação e cooperação entre diferentes políticas públicas e políticas de defesa da concorrência, políticas de defesa do consumidor, são, por natureza, complementares, né? De lembrar, vários países, como a Austrália, por exemplo, têm na mesma autoridade ambas as políticas, né? O próprio Brasil adotava esse modelo, de certa forma, até 2012. Né? Mas, enfim, Lauro, eu acredito que a maneira que temos à nossa disposição, a ferramenta que temos à nossa disposição para superar assimetrias de informação e buscar uma maior coordenação entre diferentes políticas públicas pode parecer extremamente simplista, mas é um instrumento do trabalho colaborativo, do trabalho coordenado. O Dr. Belon citou mais cedo algo totalmente pertinente, que o simples fato de termos grupos de trabalho, instituídos com diversos outros órgãos públicos, termos acordos de cooperação firmados com diversos outros órgãos públicos, no mínimo aumenta o custo de transação para que regulações e políticas que desconsiderem a questão concorrencial sejam levadas a cabo. No caso específico da Senacom, Lauro, o Luciano Tim, brilhante Luciano Tim, que hoje é à frente da secretaria, ele incorporou na análise da política de defesa do consumidor um instrumento da análise econômica do direito, e isso representou um salto, na minha opinião, quantitativo na visão que temos da política de defesa do consumidor hoje no Brasil. Obviamente, sem desmerecer a visão ou de qualquer outro órgão, o eixo de análise que o Luciano trouxe para a Senacom e plantou sementes que vão perdurar por um bom tempo, permite visões que levem análise de mais longo prazo sobre o efeito das políticas que são levadas a cabo. Então, Lauro, de uma maneira simples, se eu fosse responder, a maneira de superarmos assimetrias de informação e descoordenação entre agentes públicos é mediante trabalhos conjuntos. Temos investido muito nisso, como todos sabem, no âmbito do CAD, com diversos outros órgãos públicos, e vemos espaço, sim, por que não, para trabalhar com PROCONs estaduais. Embora depois daquele episódio da gratuidade, eu vejo que a deputada voltou, e eu insisto, eu falava, deputada, que não existe gratuidade, mas depois daquele episódio da gratuidade das bagagens, o terreno não está muito bom para conversa, mas a gente consegue voltar a dialogar com os PROCONs. Obrigado. Vou fazer aqui, antes de até entrar na do chat, aproveitar dessa posição aqui de moderador para aproveitar pular aqui na frente de algumas pessoas e peço desculpas logo. Eu teria duas coisas. Primeiro, quer dizer, acho que para a deputada Júlia Lucy, eu acho que seria interessante, a senhora falou, quer dizer, da sua posição, mas eu imagino que ainda tenha bastante dificuldade no âmbito das assembleias locais, a gente vê pela quantidade de leis, uma certa falta de consciência a respeito das questões da importância do aspecto concorrencial. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco dessa sua sensibilidade sobre como é vista a questão concorrencial no parlamento local. E depois disso, eu gostaria de ouvir um pouco, aí uma questão muito objetiva do presidente e do Belon, considerando que não apenas no Distrito Federal, mas também em outros estados têm surgido leis limitando a concorrência, a gente começa a ver algumas ações diretas de inconstitucionalidade que têm sido ajuizadas. E aí eu gostaria de saber se o CAD pensa em intervir nessas ações diretas como amicus curiae, pensa em intervir espontaneamente, pensa em intervir se for chamado. Como é a visão que o CAD tem em vista dessas ações diretas que começam a surgir? Porque, apesar dos esforços de alguns nobres deputados, essas leis têm sido aprovadas limitando a concorrência. Então, primeiro, um pouquinho ouvir a deputada e depois
vocês sobre como pensam encarar essas ações diretas de inconstitucionalidade. Está no mudo. Pronto, melhorei aqui. Infelizmente, essa discussão, Pedro, como eu disse mais cedo, infelizmente a noção da necessidade de concorrência, de liberdade de mercado, é muito infantil, né? Não é algo que se trave, um debate que se trave de uma forma clara, nem nas comissões, nem no plenário. Quem acompanha as sessões da Câmara vê, né? Muitas vezes os projetos sequer são discutidos, e às vezes eu peço para falar sempre, eu gosto de me manifestar sempre, mas a gente é taxado como chato, né? Porque o que eu aprendi, gente, que eu não tinha a menor ideia antes de entrar para a vida política, é que o projeto de lei, ele é tido como filho do parlamentar. Então, se você entra para fazer algumas críticas ao projeto de lei, é como se você estivesse criticando o filho dele. Então, a questão vai para o lado pessoal e se infantiliza e se romantiza, e as pessoas com paixão, elas acabam decidindo o voto delas. Então, assim, o bloco do autor do projeto de lei se une para defender o projeto de lei independente do mérito dele. Por exemplo, uma discussão que aconteceu aqui, infelizmente eu fui derrotada. Hoje vai ser obrigatório no DF, a menos que o governador vete, né? E aí eu quero elogiar a equipe jurídica do governador, é muito boa, muito corajosa, ela realmente dá uma indicação técnica para ele daquilo que tem que ser vetado, mas foi aprovado aqui na Câmara uma obrigatoriedade de todas as creches e asilos instalarem câmeras nas suas dependências, né? E aí nós recebemos uma série de manifestações de pais e de associações de primeira infância, eu sou presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância, por exemplo, dizendo que muitas famílias simplesmente não querem que seus filhos sejam filmados. Elas não querem. A gente sabe que existe um trade-off entre vigilância, segurança, liberdade, intimidade, privacidade, porque são direitos individuais contidos na Constituição. Muitas vezes a gente precisa sopesar direitos individuais e a gente vai ter que fazer a análise de qual que tem que prevalecer ou não. Mas o fato é que eu tentei mostrar que a gente tem que dar liberdade para as famílias escolherem se elas querem colocar seus filhos numa creche que tem câmera ou não de vigilância, né? E aí, os argumentos que foram apresentados foi de que a gente não tem que ter nenhum tipo de medo, porque essas imagens não poderiam ser utilizadas para fins que não fossem proteção, porque, afinal de contas, é crime divulgar a imagem de criança, né? Então, assim, como se lei fosse suficiente para reprimir condutas criminosas, condutas ilícitas. Então, tem momentos que eu sinto que eu estou discutindo com... Vou ser bem realista, com crianças, assim, porque realmente batem o pé, assim, para defender a ideia de que existe algum tipo de gratuidade, para defender a ideia de que o projeto que está sendo colocado em pauta ali é só aquela visão que a pessoa tem, não existe análise de um desdobramento do que aquele projeto pode ser feito. Então, é muito incipiente. É por isso que é importante, eu acho, uma parceria do CAD, do IBRAC com a gente, de repente fazer seminários, de a gente chamar os deputados para começar a entender os riscos de a gente entrar na atividade econômica da forma como é feita aqui no Distrito Federal. É muito perigoso. E as empresas vivem uma insegurança jurídica muito grave. Hoje elas estão sobre um regramento, amanhã elas já estão sobre outra, sob outro regramento, então gera uma insegurança, uma instabilidade, um medo muito grande. E isso, gente, hoje eu posso falar, é o principal entrave para se entender no DF, porque nós temos a maior renda per capita, nós temos um consumidor altamente qualificado, pelo menos no centro do plano piloto, mas muitas empresas estão optando por sair do Distrito Federal exatamente por causa disso, porque as inconstâncias do poder, seja executivo, seja legislativo, são muito recorrentes. Então, gera uma dificuldade de previsão, de estratégia de negócio muito grande. E, infelizmente, aqui na Câmara é muito pouco discutido esse aspecto. E as leis são aprovadas, geram toda uma instabilidade, mas muitas delas depois são declaradas inconstitucionais. 80% das leis que são questionadas no âmbito do Tribunal de Justiça, elas são declaradas inconstitucionais. Mas até que você
teve essa declaração de inconstitucionalidade, você já gerou muito estrago. Então, é importante a gente prevenir, fazer com que essas leis, sejam inconstitucionais ou sem respaldo orçamentário, elas não venham para o mundo jurídico, né? Porque o estrago é muito grande. Agora, por exemplo, foi aprovada uma lei que deu gratuidade do transporte público para os agentes de saúde. Isso sem nenhum tipo de impacto orçamentário e financeiro. E aí, no dia da discussão, eu falei, gente, como é que a gente vai saber que a pessoa é da Secretaria de Saúde? Não existe um cartão, não existe como você validar essa informação. E outra coisa, a gente não tem dinheiro para isso. E aí a desculpa sempre é, não, mas é um momento de Covid, a gente tem que proteger os nossos heróis. Então a gente vê argumentações apaixonadas, argumentações muito populistas, e para o deputado que vai para uma outra linha, é muito complicado, né? Assim, muitas vezes a gente escuta, a Júlia não tem coração, a Júlia só pensa no empresário, como se pensar no empresário não fosse pensar no emprego do empregado daquela empresa, né? Como se fossem movimentos desassociados. E é por isso que eu acho que a gente precisa aprimorar esses debates. Presidente ou qualquer um dos dois sobre a questão das ações diretas de inconstitucionalidade? Bem direto. Só dizer que fico muito feliz em ouvir as ponderações da deputada Júlia Lucy, feliz por estarmos na mesma unidade da federação. Pedro, sendo bem objetivo, obviamente o CAD não vai entrar como amicus curiae em nenhuma ADIM para se discutir questão de vício de mérito, vício de iniciativa da matéria, ou de competência da matéria. Mas temos alguns exemplos, eu me lembro de memória de dois, peço ajuda para o Belon para me socorrer, mas de casos em que o CAD entendeu que valia a pena entrar na discussão, não para discutir os vícios que eu mencionei, mas para trazer mais elementos para a discussão. Teve um exemplo muito recente no município de São Paulo, no setor envolvendo serviços funerários, onde se questionava uma legislação municipal recente, o que vai se, na nossa opinião, reduzir enormemente a competição nesse setor. O CAD pediu para se manifestar. Um outro exemplo aqui no Distrito Federal, nesse caso não na ADIM, que sabemos que, na verdade, não houve ADIM, mas já há a informação do Ministério Público do Distrito Federal, que caso a lei seja aprovada, ela será objeto da ADIM, um projeto de lei já mencionado pela deputada Júlia Lucy, que faz menção a descontos compulsórios em mensalidades escolares. Acerca desse ponto, não na ADIM, mas o CAD encaminhou um ofício ao governador do Distrito Federal, não entrando no mérito do vício, mas alertando para os efeitos completamente anticompetitivos e completamente nefastos da matéria, da proposta. Então, Pedro, sim, estão no radar do CAD iniciativas nesse sentido, porém, da maneira como eu preconizei, e sendo escolhido conforme critério de conveniência e oportunidade, dado que o nosso cobertor é curto e a cama é muito grande. Raquel. Vou fazer aqui uma pergunta do Daniel Andreoli. Daniel, vou me permitir aqui ser mais objetiva, só para perguntar ao presidente se ele acha que nesse momento que mais precisamos de leis de defesa da concorrência, né? O Daniel disse que é opinião própria. Seria a hora, talvez, de expandirmos um pouco a análise da defesa da concorrência para pensar também em política industrial, de emprego, dos campeões nacionais. Se as jurisdições passarem a flexibilizar as leis de defesa da concorrência, isso seria algo a ser levado em consideração pelo CAD? E aí ele complementa, né? No legislativo, não daria ainda mais apoio às iniciativas de controle de preço, protecionismo? E aí, Daniel, me desculpa aqui ter resumido. Ficou claro, presidente? Claro, ficou claro. E a discussão é bastante oportuna. Assim, um pouco mais cedo eu falava dessa discussão da política antitruste em todo o globo, e realmente os riscos que rondam a legislação antitruste, trazendo o exemplo europeu para a baila, para a discussão, e nesse momento de crise, repito,
a tentação de alteração legislativa para termos o que, na minha opinião, seria um refluxo na política de livre concorrência muito grande. De maneira objetiva, Daniel, na minha opinião, seria um retrocesso no desenho político institucional brasileiro, uma volta à inserção do elemento de interesse público na análise antitruste. Se rememorarmos a lei de 1994, estava lá interesse público como um dos elementos a ser incorporado na análise de atos de concentração. A lei 2529, a mais recente, retirou esse elemento da análise a ser realizada pelo CAD. E foi extremamente bem-vinda e benéfica essa alteração. Sabemos que o CAD e a política antitruste, de maneira geral, tem desenvolvido de maneira exponencial no Brasil nos últimos 25 anos, principalmente depois da lei 2529, e tudo o que temos feito aqui está alinhado com as melhores práticas internacionais. Toda a análise realizada pelo CAD ela é instrumental no sentido de os mecanismos de análise, o modo de análise ser muito claro, os modos de análise são transparentes. Todos os requerentes, todos os players que atuam no Brasil, que trazem questões ao CAD, sabem exatamente qual é o método de análise. É uma previsibilidade grande quanto à atuação do Conselho. Dito de outra maneira, uma segurança jurídica muito grande quando se fala em análise de fusões e aquisições no Brasil. A inserção de um elemento subjetivo como interesse público, interesse nacional, soberania nacional, por um lado, consideraria, sim, um poder muito grande para a agência antitruste. Por outro lado, um grau de subjetividade que, vou dizer que mataria, mas prejudicaria em muito a técnica que hoje é seguida para análise de casos de atos de concentração. Então, eu entendo que qualquer iniciativa que venha trazendo elementos como interesse público de uma maneira geral são mal vistos e lutaremos contra qualquer, obviamente dentro das armas com as armas que dispomos e dentro das limitações que temos, quaisquer iniciativas nesse sentido. Para dar um pequeno exemplo, na análise do ato de concentração Boeing-Embraer, que acabou não indo à frente por desistência das partes, o CAD, durante meses, recebeu diversas pressões de diversos atores legítimos, trazendo preocupações como soberania nacional, política industrial, empregos, todas preocupações legítimas, mas definitivamente não são esfera de atuação do CAD. Devemos garantir que assim permaneça, Daniel, para garantir que a nossa análise continue sendo isenta e técnica. Obrigada, presidente. Deputada, se a senhora pudesse trazer a sua opinião sobre o papel dos bancos públicos nesse período de crise. É uma pergunta do Felipe Fernandes, que está aqui conosco, como, por exemplo, o BRB. O que os bancos poderiam fazer nesse momento, na sua opinião? Ai, gente, sistema bancário brasileiro, vamos lá. Não há, obviamente, concorrência, né? Muitas vezes eu falo sobre os juros, né? O juro é o preço da moeda, e aí tem gente que acha que juro tem que ser planificado, tem que ser colocado o máximo mínimo em lei, não entende que é uma conjugação de fatores que faz com que o juro seja altíssimo no Brasil, como, por exemplo, a dificuldade de identificar quem está tomando empréstimo, né? Por isso que, por exemplo, uma lei que foi aprovada agora na Câmara dos Deputados, Câmara Federal, que impede o registro de novos devedores nos bancos, nos bancos de crédito, né, de informações, como Serasa, por exemplo, hoje está proibido inscrever novos devedores. A gente sabe que isso aí só vai dificultar as pessoas a terem acesso ao crédito, né? Porque os bancos vão analisar qualquer pedido de empréstimo ali como se todo mundo fosse igual, vai levar o risco de calote para alto, vai nivelar todo mundo lá para cima como uma pessoa que vai dar um calote, aí, consequentemente, os juros vão ficar mais altos e a dificuldade de acesso ao crédito também vai ficar mais alta. Isto, nesse momento, está acontecendo no Banco de Brasília. Por quê? Existe uma linha de crédito no Banco de Brasília
que ela tem sim uns juros bem abaixo do mercado, e é claro que ele faz isso porque tem subsídio do governo, certo? Então vamos deixar claro que o BRB não concorre em igualdade com o Itaú, com o Bradesco, com os bancos privados, né? Mas ele tem subsídio do governo, inclusive ele tem o monopólio da folha de pagamento dos servidores do Distrito Federal, né? E aí o Banco de Brasília, nesse momento, está oferecendo uma linha de crédito específica para os empreendedores da cidade, mas para a empresa conseguir ter acesso a essa linha de crédito, ela tem que estar sindicalizada. Ela tem que estar dentro de uma associação, e essa associação é que vai dizer o seguinte: olha, a empresa da Raquel Cândido realmente existe, você pode emprestar para ela, né? Então, neste momento, quem deveria estar fazendo um papel de democratizar o acesso ao crédito, sobretudo o microcrédito, certo? Não está fazendo, né? São reclamações recorrentes que nós recebemos. A gente já fez gestões junto à presidência do banco para colocar condições facilitadas para as empresas, modo geral, que queiram acesso ao crédito nesse momento, independente de estarem sindicalizadas ou não. Então, assim, fica a crítica, né? O banco deveria estar fazendo um papel muito mais abrangente do que está fazendo hoje, porque ele recebe subsídio, porque ele tem uma função social. Na realidade, na minha opinião, o governo do DF nem deveria ter banco, né? O BRB é um dos últimos bancos regionais que ainda existe no Brasil, certo? Acho que ele não deveria ter o monopólio da folha de pagamento e acho que ele deveria concorrer no mercado. Essa é a nossa defesa, né? Mas hoje são as regras que estão impostas, né? São essas condições de facilitação que o banco tem. Ele deveria estar cumprindo outro papel. Mas, por exemplo, quem está cumprindo um papel interessante agora é a Secretaria do Trabalho, que lançou um programa de crédito chamado Prospera, que é garantido pelo FUNGER, que é o Fundo de Geração, Emprego e Renda, que possibilita às empresas, pessoas físicas e jurídicas, isso é legal. Pessoas físicas e jurídicas podem ter acesso a partir de R$4.000, a um crédito a partir de R$4.000, assim, sem taxa de adesão, a um juros bem mais baixo, e a gente, como deputado, consegue colocar emenda parlamentar para encher a Secretaria de Trabalho de crédito para poder doar. Doar não, para poder emprestar. Então, nesse momento, por exemplo, eu destinei R$500.000 de emenda para isso. E estou pedindo para o governo para liberar as empresas, pessoas físicas e jurídicas, para que utilizem esse crédito para pagar conta atrasada também. Porque tem isso, o crédito, ele diz exatamente o que a pessoa tem que fazer. E isso não funciona. Deixa a pessoa saber o que ela tem que fazer com o dinheiro, deixa a empresa saber, ela que tem que saber se ela tem que pagar a conta do fornecedor ou não, né? Porque se o fornecedor, se ela não tiver adimplente com o seu fornecedor, ele vai deixar de fornecer matéria-prima. E aí, como é que ela vai conseguir fazer o cachorro-quente dela? Como é que ela vai conseguir comprar uma máquina nova para poder fazer uma máscara? Então, a gente, nesse momento, nós estamos fazendo gestões ao governo que facilite a possibilidade de utilização do crédito. Então, o que eu posso dizer é isso. Eu acho que o papel do banco está muito aquém do que poderia ser, não está atendendo quem precisa atender, e eu, particularmente, estou extremamente preocupada com a situação econômica que se apresenta aqui no DF, porque a gente não tem indústria para recuperar a nossa situação econômica, a gente tem aí o Tribunal de Contas da União o tempo inteiro ameaçando cortar o nosso fundo constitucional, a gente tem uma economia ainda extremamente dependente de serviço público, a nossa arrecadação, a queda está aí para 2 bi de previsão de queda, ao mesmo tempo o governo não faz corte em despesas que não são prioritárias, está aí anunciando um conjunto de despesas que, na minha opinião, não deveria estar sendo anunciado, mas, como foi dito, né, o cobertor é muito curto para uma série de demandas e infelizmente, está faltando coragem para dizer não para algumas demandas que não são prioritárias nesse momento. Obrigado. Bom, por falar em cobertor curto, nós temos outro cobertor curto que é o tempo. Aqui que nós temos muita coisa para falar e para ouvir de todos. Gostaríamos de muitas perguntas interessantes, mas a gente vai ter que, de alguma forma, limitar isso. Então, fazer mais uma pergunta aqui, seguindo a ordem. A pergunta da Priscila Brolio, nossa diretora, para o CAD, dizendo que o CAD e a Secretaria de Acompanhamento Econômico, a SEAE, têm competência concorrente em matéria de advocacy. E aí o que ela pergunta é se tem havido algum tipo de coordenação
entre o CAD, a Secretaria de Acompanhamento Econômico, de modo geral, e aí eu acrescentaria, especialmente nesse momento onde tantas questões concorrenciais estão sendo discutidas. Perfeito, Pedro. Sim, mantemos um canal de diálogo permanente com o Ministério da Economia. Internamente, todos na comunidade acompanham esse esforço que o CAD teve durante a minha gestão de trabalhar em coordenação com diversos órgãos na administração pública. Por óbvio que a SEAI, depois CEPRAC, depois SEAI de novo, por fazer parte do SBDC, é o órgão com que procuramos ter o maior nível de coordenação possível, respeitando as prerrogativas legais de cada um. Temos procurado ter posicionamentos conjuntos. Porém, a interpretação que fazemos da Lei 2.529, como bem dito pela Priscila, foi a Priscila ou Maria Cecília, não lembro, que perguntou, entendemos como uma competência concorrente, mas concorrente no sentido de ambos estarem legitimados, no sentido de exercer a política, e, obviamente, que quanto mais coordenada for essa atuação, tanto melhor. O que, porém, não tem impedido, e essa tem sido a tônica de atuação do CAD nos últimos anos, meses, por que não tem impedido o CAD de, dentro da autonomia que a lei lhe confere, ter exercido também a sua competência, que também é dada pela Lei 2.529, do exercício da advocacia da concorrência. Bom, meus caros, como disse o Pedro, nós estamos aqui correndo contra o tempo, né? Já tomamos bastante, mas gostaríamos de dar aí a oportunidade para os nossos 3 convidados encerrarem aí 2 minutinhos cada um, com a certeza de que pelo alto nível das perguntas e interesses de todos, temos oportunidade para renovar esse debate em outros momentos, né? Prosseguimos essa conversa. E aí, nesse sentido, se a deputada puder fazer as suas considerações finais por 2 minutinhos, para começar. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com pessoas tão maravilhosas e inspiradoras, e eu faço um pedido, assim, vamos aproximar esses 2 órgãos aqui da Câmara, também aproximar da nossa juventude, né, para a gente começar a entender alguns mecanismos muito claros, como, por exemplo, colocar a obrigação para o empresário significa aumentar preço, significa onerar o consumidor final. Então, e principalmente essa ideia de que não existe nada gratuito, é muito importante a gente começar a falar mais sobre isso no Brasil, porque esse lema, né, público, gratuito, de qualidade, parece que está tatuado no nosso coração, e aí a gente tem uma certa dificuldade, assim, de fazer com que as pessoas entendam o porquê que às vezes a gente tem que ser austero. Às vezes não, a gente tem que ser austero, a gente precisa lutar pela responsabilidade fiscal, a gente sabe que um país sem responsabilidade fiscal onera o mais pobre, certo? Então, se a gente quiser justiça social, a gente tem que ter responsabilidade social. E eu coloco o nosso mandato sempre à disposição de vocês, nosso gabinete está sempre aberto, eu estou aqui na Câmara agora, estejam todos convidados para vir tomar um café aqui comigo no Gabinete 23, vai ser um super prazer atender a todos vocês. E o meu número pessoal é 98326-8888. Tá? Eu posso demorar para responder, mas eu respondo, esse é meu número, e é esse tipo de relacionamento que eu gosto de nutrir, próximo de todo mundo. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Doutor Belon, se quer nos dar uma de suas considerações finais? Bom, eu também queria agradecer, porque todo o debate enriquece. Eu acho que todo debate traz mais, além da gente decantar as opiniões, resolver as divergências, a gente está mais resiliente. E aí, indo no mesmo discurso, na mesma direção da deputada Júlia, acho que a ideia a gente precisa promover mais e mais e mais a cultura de concorrência. A gente tem um trade-off histórico para fazer. Que tipo de país a gente quer sair aqui para frente? A gente teve algumas janelas de oportunidades nas últimas décadas e agora a gente tem uma situação, enquanto a gente estava discutindo economia de dados, se dados eram monetizados ou não, questão de privacidade versus inovação tecnológica, caiu uma pandemia e arrasou a economia do país. Agora a gente precisa decidir o que a gente vai fazer.
Nós somos, eu me permito incluir, porque nós estamos no dia a dia nesse diálogo, nós somos talvez uma da comunidade que mais tem noção das vantagens de uma interação econômica puxada para a competição, para a ampla competição, para a concorrência. Então, acho que cabe a nós cada vez mais interagirmos para a gente ter resiliência para poder mostrar isso para o resto. Sejam eles agentes públicos em outros órgãos, sejam eles parlamentares, sejam eles juízes, sejam eles pessoas, comunidades em geral. Eu acho que a nossa função é só o começo. E eu também estou sempre à disposição, vocês sabem melhor que eu, estou sempre disponível para atender qualquer um, a gente trocar uma ideia. E quando acabar essa pandemia, com certeza tomar café e ir no evento Ibrac, poder conversar um pouco mais. Presidente Barreto, se puder, por favor. Claro, Raquel. Raquel, muito obrigado. Pedro, muito obrigado a todos pela oportunidade de debater um pouco essa seara que é tão importante para a nossa atuação. Deputada, pode contar com o apoio do CAD para os debates. Estaremos sempre à disposição para auxiliar no que preciso for. Todos que nos acompanham, a maioria dos que nos acompanham nesse debate, deputada, conhecem bem o quão sólida tem sido a construção do ambiente antitruste no Brasil. E é um caso realmente digno de nota, porque ele é resultado da contribuição de diferentes agentes em diferentes setores. A relação entre o poder público e a sociedade civil organizada no antitruste, ela é, na minha opinião, exemplar para todas as políticas públicas nacionais. Um debate franco, um debate aberto, um debate transparente em prol do bem comum, em prol do interesse público, feito às claras. Não temos conversas de salas fechadas, não temos conversas de alcova, e o resultado é visto por todos, resultado bastante positivo. E o IBRAC tem atuado muito nos últimos anos no sentido de promover debates como esse, que fortalecem e muito a política de truste nacional. E, sem dúvida, é nosso dever, nossa responsabilidade lutar para que assim permaneçamos. Mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, fico à disposição sempre para os debates que se façam necessários. Obrigado, meus caros. Bom, gente, eu acho que... Bom, primeiro, pedir desculpas, tinha muitas perguntas interessantes, mas a gente tem um limite de tempo, porque também, senão não é possível, e esse tema que a gente está discutindo aqui, a gente poderia realmente ficar muitas horas conversando. Eu agradeço, em nome do IBRAC, no nome da Raquel, mas em nome do IBRAC como um todo, a presença da deputada Júlia Lucia, do Rodrigo Bialon, do presidente Alexandre Barreto, e eu acho que é uma satisfação muito grande quando nós podemos ver debates com figuras públicas, com autoridades públicas, com pessoas que exercem cargos públicos, num nível tão bom, tão alto e tão preocupado, na verdade, com o interesse comum. Isso é uma coisa que nos dá grande satisfação a todos. Agradeço muito a presença de todos. Eu não vou ousar encerrar tendo o presidente presente. Lauro, você encerra a nossa reunião aqui, porque, afinal de contas, você é o presidente. É uma questão de hierarquia. Gente, obrigado aí pela presença de todos. Obrigado à deputada, ao presidente e ao Belon, nosso procurador. Foi um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, e muito obrigado a todos que nos brindaram com a presença aqui no debate, com o prestígio. Nós temos a agradecer, e o IBRAC está sempre à disposição para discutir esses temas de interesse geral relativos à concorrência, consumidor e comércio internacional. Como sempre, à disposição. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, muito obrigada.